explicando a Bíblia através das ondas sonoras e abençoadoras da nossa querida, abençoada Rádio Nordeste Evangélica. Vai ver aqui sobre a questão da mudança de nome, né, de Abraão e do pacto, do acordo, né, que Deus fez com ele. É o que estamos vendo neste capítulo de número 17 de Gênesis. O nome Abraão, ou Abrão, né, significa pai exaltado. E Abraão quer dizer pai de muitas nações, ou pai de muitos povos. Segundo as comparações feitas por Deus, quer ele olhasse para a terra sob os seus pés, no caso Abraão, quer para os céus, no caso as estrelas, que foram as comparações que Deus fez, ou sempre que alguém o chamava pelo nome Abraão, era lembrado de que Deus, em sua graça, unicamente ela, juntamente com a misericórdia, que são amigas inseparáveis, havia prometido dar-lhe muitos descendentes. Esta foi a grande promessa de Deus para Abraão. Agora, não nos esqueçamos de que os descendentes de Abraão, irmãos, eu até tratei isso, creio que há uns 5 dias passados, incluem não apenas os judeus, mas também todo o mundo árabe da linhagem de Ismael, como também as nações relacionadas no início do capítulo 25 de Gênesis, que veremos, né, que são aqueles que ele teve através de Quetura, com uma outra mulher que Abraão teve. E tem mais. Todos aqueles que confiam em Jesus Cristo como Salvador são filhos espirituais de Abraão. Isso está completamente amarrado em toda a literatura neotestamentária. A gente pode confirmar isso aí, né? Inclusive Gálatas ele fala fartamente sobre isso. E no final de sua descendência, né, no final de todos os tempos, no período escatológico, de fato uma grande multidão será configurada ou composta, né, no corpo dos filhos de Abraão, que a gente pode tabelar assim, no caso, filhos de Deus. No caso do período final, já vai ser tirado toda a questão terrena da filiação abraâmica, né? Entrará só na eternidade do gozo aqueles que são filhos de Abraão, no sentido espiritual. Uma das coisas que Deus prometeu na aliança para Abraão foi terra. A aliança perpétua de Deus também incluiu uma posse perpétua, a terra de Canaã. Que isso já tinha sido dito por Noé, quando ele não foi sentenciando nem maldiçoando o seu filho, mas o filho de Cão, que no caso Canaã, seria escravo, né, dos semitas, né? Hoje em dia essa terra é um campo de batalha, claro, a gente vê aí na mídia direta. Será sempre assim, irmãos, até que Deus, Jesus Cristo, volte para reinar, implantar o seu reino milenial, né? No entanto, no que se refere à aliança de Deus, a terra pertence a Israel. O direito de propriedade que os judeus têm àquela terra, irmãos, depende única e exclusivamente da aliança que Deus, em sua graça, fez com Abraão. Deus lhe deu a terra e ponto final. Aquela terra é do povo de Deus. Em pelo menos 25 ocasiões, Moisés lembrou ao povo de Israel de que a terra era uma dádiva do Senhor, né? O nome de Deus estava lá na terra, Israel, né? O que luta com Deus é o sentido. Isto fala, ou fazia sempre, eles se lembrarem da perseverança de Jacó, especialmente no Val de Jaboque, quando ele lutou com Deus, enquanto a sua bênção foi a troca do nome, especialmente, que ali configura-se na prática a troca do caráter de Jacó. Ele deixou de querer levar vantagem em tudo, aquela, brasileiradamente falando, aquela lei de Gesso, né? Não. Acabou-se isso aí, né? Deus iria cuidar da terra e abençoá-la, caso o seu povo andasse em seus caminhos, se caso perseverasse assim, como Jacó, que passou a ser Israel. Pode lembrar desse finalzinho aí, que lembra sempre Deus. No caso aqui, o que luta com Deus. Tem um sentido mais preenchente, né? Aquele que luta com Deus e com os homens, ou seja, aquele que persevera nos pés de Deus e vence ao homem, que no caso vence a si. É o sentido do nome de Israel. No caso, Jacó significa calcanhar, né? E, lamentavelmente, o povo de Israel veio a fracassar. Portanto, a gente vê as penúrias, né, que são colhidas por este fracasso, né? Tinha opção, claro, o livre-arbítrio sempre dá opção. Só opta por Deus ou pela carne, ou pelo mundo, ou pelo que está aos seus olhos, ainda que a pessoa não consegue ver um palmo além do nariz, mas a gente tende a querer escolher aquilo que consegue a nossa vista alcançar. E a fé, ela está fora desta esfera do alcance. A fé é acreditar no impossível. A fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se pode contemplar, aquilo que não se pode ver. E Jacó e sua família tiveram de deixar a terra e ir para o Egito, mas Deus havia prometido que eles voltariam a Canaã no tempo determinado. Isso a gente vai ver lá na frente, né? E durante o reinado de Davi e posteriormente o reinado de Salomão, só lampejando aqui um pouco da história, o povo ele desfrutou daquela herança e serviu ao Senhor fielmente. O período de Salomão foi o período da maior abrangência territorial, geográfica que Israel alcançou, e também o período que prefigurou mesmo a paz, até porque o nome Salomão significa pacífico, onde debaixo da romeira, da videira, eles costumavam ler as escrituras ali, meditar ali como Natanael fazia e Jesus revelou, né? Contudo, depois que o reino se dividiu, tanto Israel quanto Judá degeneraram-se espiritualmente. Exceto por alguns momentos ocasionais de avivamento, como a gente viu no final do ano passado, no meado do ano passado, aqui e acolá, Josias, Josafá, Ezequias, aí promovia ali um reavivamento e o povo foi levado cativo. A Assíria derrotou Israel e a Babilônia conquistou Judá. Dessa forma, irmãos, Deus disciplinou o povo fora da terra abençoada por ele. Era como se estivesse dizendo: vocês poluíram a minha terra com os seus ídolos, com a idolatria imitada dos seus vizinhos. Portanto, eu vou lhes colocar numa terra de idólatras. Como quem diz assim: aproveitem, depois que tiverem passado 70 anos longe da terra da herança, talvez vocês aprendam a apreciar, a valorizar o que eu lhes dei. Tomemos bastante cuidado, irmão, com a influência da mídia contra Israel. Aquela terra é de Israel e Israel é o povo de Deus. Seja Israel fiel ou infiel, a terra lhe pertence. Um dia o povo herdará e desfrutará dela para a glória de Deus, ainda que no milênio. A escritura da terra no nome de Israel é uma parte essencial desta aliança que a gente está tratando hoje, que a Bíblia está tratando hoje, da aliança perpétua que Deus fez com Abraão. E Deus não quebra, irmãos, a questão das alianças. No próximo bloco a gente vai falar acerca do pacto da circuncisão, que foi o sinal que Deus deu. Vamos trabalhar desse assunto bem trabalhadinho, em nome de Jesus. Vai ser um bloco até mais extenso. Eu não quero começar o assunto e depois ter que parar e retomar, não. A gente vai tratar ele de uma pegada só, em nome de Jesus. A gente vai ver o que é que representava, o que é que representa e o que é a questão da circuncisão. 13h43. Antes vamos ouvir com Mara Dalila e Sara Araújo o hino Poder Pentecostal.